e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Que você esteja tendo uma ótima terça-feira e vamos juntos até meio-dia tocando a bola aqui com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. De olho no duelo pela Copa do Brasil, Ponte finalizou a preparação na manhã desta terça e está a caminho de Goiânia. Macaca enfrenta o Atlético Goianiense amanhã, 20 horas, no Antônio Ancioli. Ponte renova com David Braz até o final da temporada. Prorrogação de contrato do zagueiro já foi publicada no bid da CBF. O Guarani anuncia as contratações de Edson e Inayan. Zagueiro e lateral direito são os primeiros reforços do Bugre para a disputa da Série C. Marcelo Cordeiro aceita a proposta da Inter de Limeira e deixa o clube alviverde. Auxiliar técnico estava no Brinco desde 2024 e voltará a trabalhar com Matheus Costa. Irã pede à FIFA para jogar partidas da Copa no México. Sugestão foi feita pelo embaixador iraniano no México em comunicado oficial. Imprensa inglesa afirma que a entidade não cogita aceitar o pedido. Manchester City e Real Madrid se enfrentam hoje no Etihad Stadium pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Equipe espanhola abriu ótima vantagem no primeiro jogo, vencendo o City por 3-0. Brasil perde para a China e fica fora do Mundial Feminino de Basquete pela terceira edição consecutiva. Seleção brasileira cai diante das atuais vice-campeãs mundiais e mantém jejum de participações em grandes torneios. 97102-1493 é o WhatsApp que está aqui à sua inteira disposição. Mande mensagem de texto, já ela vai para o ar, e também pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A exemplo do WhatsApp, mandou mensagem pelo YouTube, já ela vai ser lida no ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a finalização de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a sexta rodada. Ontem na Arena Condá, Chapecoense e Grêmio empataram pelo placar de 1-1.
A 7ª rodada já começa nesta quarta-feira, com os jogos na quarta e também na quinta-feira. Hoje é dia de Copa do Brasil, os primeiros jogos da quarta fase da competição. Mesmo formato das fases anteriores, partida única, empate no tempo normal. A decisão vai para os pênaltis. Hoje, às 7h tem Nova Iguaçu e Fortaleza. 7h30, São Bernardo e Ceará. 9h30, Londrina e Operário. 9h30 também tem Portuguesa e Paysandu, além de Sport e Atletique. Amanhã, às 7h tem Vila Nova e Confiança. 8h, Atlético Goianiense e Ponte Preta. 9h, CRB e Figueirense. 9h30, Jacuipense e Novo Horizontino. Na quinta-feira, a definição dos últimos classificados. 7h30 tem Juventude e Águia de Marabá. 7h30 também, Maringá e Goiás. 8h, Volta Redonda e Barra. Esta é a quarta fase, a última antes da entrada dos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Ótima terça, CH, obrigado. O amigo poderia pedir ao Pedro Piscinato perguntar à diretoria da Ponte por que não contratam um meia esquerda. Concordo com você, CH, quando diz que o Elvis não aguenta 38 rodadas da Série B. Abraços, Marcel Grota. E não aguenta mesmo. Uma questão óbvia, pela característica do jogador, pelo biotipo do jogador e pela idade. Então precisa contratar, mas já está passado o recado aqui para PP das Candangas. Bom dia, CH, um abraço a todos da rádio. E o Bugre, como está? Está evoluindo para virar SAF ou não? Mais algum foi contratado essa semana ou está para contratar? Está para contratar. São duas definições, Edson zagueiro e Inayan lateral direito, mas vem mais coisa essa semana por aí, tá? Essa é a informação que eu tenho. Sobre SAF, por enquanto, nenhuma novidade. Bom dia, aqui até os pets torcem para a Ponte. Matozinho, direto de Itatiba. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado. Bonito macaquinho. Parece brincadeira que ótimo empresário tem esse rapaz, David Braz. É ex-jogador e assim é rezar para não cair. Alê. Mas tomara que ele vá bem, né? A Ponte tomou a decisão, isso é um problema da Ponte, a decisão da Ponte. Vamos torcer para que dê certo, né? A Série B vai ser transmitida pelo Sport TV, pelo Premier. Essa é a informação que eu tenho, além de outros canais por streaming. Cadê a Fórmula 1 da concorrente? Levantei às 4 da manhã, saudades da Band. Cara, eu vou falar assim, eu não estou criticando, tá? Eu sou fã do Everaldo Marques, eu conheço o Everaldo desde quando ele era plantão na Rádio Jovem Pan. A gente cansou de almoçar junto, ele está fazendo um ótimo trabalho, é um grande narrador, mas a cobertura em si ficou muito confusa. Muito confusa. E essa coisa de só colocar a corrida pouco tempo antes e pouco depois, eu não gosto. A gente ficou mal acostumado com o ótimo trabalho da Band, essa é a verdade. E para piorar, essas novas regras, por enquanto, não me agradam. Tá muito esquisito. Vamos ver se melhora. Tá bom? Obrigado, viu, meu amigo? Bom dia, Carlos Henrique, tudo na paz? Sim, passando somente para lembrar que você é o melhor comentarista do interior. Obrigado, Pico. Isso é exagero seu, cara. Não tem nada disso, não. Edson zagueiro, piada, Alexandre. Se alguém me encontrasse na rua e me dissesse o Guarani contratou Edson, eu ia ter que checar, porque foi duro acreditar, mas foi contratado. E a exemplo do David Braz na Ponte, vamos torcer para que ele vá bem no Guarani.
não é? Mas eu, tecnicamente, eu não, a não ser que ele jogue o que dele se esperava antes dele subir para o time principal da Ponte. Porque ele tem qualidade, mas por algum motivo ele não está conseguindo desenvolver. Bom dia, como pode uma rádio com um programa tão bom, esportivo, para cobrir os dois times medíocres de Campinas, Vladimir de Campinas? Muito obrigado, Vladimir. Essa é a tarefa da gente, né? História da Rádio Bandeirantes, a história de todas as equipes que o Batista comandou, né? Ele comandou a equipe na Rádio Central, hoje comanda aqui há muito tempo, não é? E isso é a exigência da casa, sempre contratar bons profissionais. Aqui não tem paraquedista, aqui o Batista faz com muito critério o trabalho, não é? E a exigência é natural, você não pode vir aqui com um microfone do peso que tem a Bandeirantes e fazer um trabalho razoável. Você sempre tem que fazer o melhor, não é? É o respeito que nós temos por vocês, nossos ouvintes. Como que a Ponte vai pagar esses novos contratados? Boa pergunta. Boa pergunta. Tem gente que diz que o Braz é ótimo, né? É uma questão de opinião, né? Eu não comento opinião. Na minha opinião, também é outra coisa que aconteceu no futebol de Campinas sem explicação. Uma é a contratação do Edson pelo Guarani e a outra é a renovação de contrato com o David Braz. Mas vamos em frente porque atrás vem gente. 11h43 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, a Ponte Preta encerrou agora há pouco a preparação para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Partida super importante para a Macaca, vale mais R$2 milhões aí, caso a Ponte Preta avance à quinta fase da Copa do Brasil. E para esse confronto de amanhã, o técnico Rodrigo Santana ganha mais opções, ganha mais jogadores à disposição. O Bruno Lopes, por exemplo, que estava emprestado ao Norte Esporte Clube lá de Minas Gerais, já retornou aos treinamentos. O contrato dele foi reativado com a Ponte Preta no bid da CBF e o Bruno Lopes se torna uma opção para o sistema ofensivo. Outros jogadores que também ficam à disposição. O Thales, lateral direito, apresentado na última sexta-feira, também teve seu contrato publicado no bid da CBF. Além deles, o Murilo, volante que havia sido contratado vindo do Guarani de Bagé e por um acordo entre as equipes, entre a Macaca e o Guarani de Bagé, não disputou aquela partida de Copa do Brasil, agora fica à disposição. E também o David Braz. A gente vinha discutindo há alguns dias a respeito da renovação de contrato do David Braz. O novo contrato do zagueiro já foi publicado no bid também. Portanto, David Braz segue na Ponte Preta pelo menos até o final desta temporada. Agora, a expectativa é que nos próximos dias o contrato do Danilo Barcelos também seja renovado. Eu falei ontem aqui, o que trava um pouco mais, o que faz demorar um pouquinho mais a renovação do Danilo Barcelos é a questão de valores que ficaram em abertos por conta dos salários atrasados do ano passado. Mas eu já falei e volto a repetir, o jogador tem interesse sim em seguir na Ponte Preta, ele que se recuperou agora de uma lesão de LCA e a Ponte Preta também tem um interesse que o jogador continue, então é apenas questões de valores que ainda não fizeram com que o Danilo Barcelos e a Ponte Preta assinassem o novo vínculo. CH. Muito obrigado. Informa aqui o Adilson que a ESPN vai transmitir a Série B. Ok, é verdade. Vamos aqui falar antes do Gleger da Desktop, internet 100% fibra ótica para começar este ano com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre a seu lado. E agora comentando a Ponte Preta, que joga amanhã com total cobertura aqui da Rádio Bandeirantes, chegando o Gleger Zorzin. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia para você, para o amigo ligado aqui no nossa área da Rádio Bandeirantes. O programa que, sem dúvida nenhuma, é a maior audiência do rádio brasileiro. Não tenho dúvida, viu, CH? Manda um abraço aí para Hortolândia
Hortolândia e toda a região. Hortolândia é uma das maiores audiências da Rádio Bandeirantes. Tá todo mundo ligado na nossa área te ouvindo, viu, CH? Para falar da Macaca, que amanhã tem um compromisso lá em Goiânia, compromisso difícil, hein? Compromisso sério contra o Atlético Goianiense. E que importância tem esse jogo, né, CH? Pela questão financeira. Claro que você passa para a próxima fase da Copa do Brasil, é sempre muito importante. E lembrando que na próxima fase é jogos de ida e volta. E nessa é o jogo do mata ainda, o famoso mata. É um jogo só, empate pênalti. E a Ponte tendo tudo aí para conquistar mais uma classificação na Copa do Brasil, que traz, sem dúvida nenhuma, um recurso financeiro para ajudar para a sequência do ano. A Ponte que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B também. Tem uma novidade, né? A prorrogação do contrato do zagueiro David Braz, eu acho que acerta. Diretoria Ponte Pretana, um jogador experiente, foi muito bem na última partida, eu gostei da participação dele. Jogador que, creio eu, que com os jogos, treinamentos, pode entrar melhor, ter uma melhor forma física e ajudar o time Ponte Pretano com toda a sua experiência. Então acerta a diretoria, que deve estar viajando para Goiânia, para concentração, e amanhã, viu, CH, tentar trazer essa vaga para a quinta fase da Copa do Brasil. Carlos Henrique. Obrigado, Gleger, pelas suas considerações. Eu acho de suma importância, até para a estreia da Ponte no Campeonato Brasileiro contra o Atlético, que ela passe de fase, além da parte financeira óbvia, que o time precisa muito para poder ter fôlego para atravessar 2026. O jogo de amanhã eu acho extremamente igual. Não acho que o Atlético Goianiense seja favorito, não é? Apesar do início do trabalho do Rodrigo na Ponte, o seu novo treinador, mas eu acho que peça por peça, conhecendo os dois elencos, eu tenho convicção que a Ponte, a não ser que me decepcione, mas que ela vai estar muito forte para enfrentar o Atlético Goianiense. Só lembrando mais uma vez, você já sabe, mas nunca é demais lembrar que amanhã é uma super cobertura, Copa do Brasil, jogo direto de Goiânia para Atlético Goianiense, Ponte Preta. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Acionando Breno Beretta. Oi, CH. Marcelo Cordeiro não é mais auxiliar técnico do Guarani. Ele era auxiliar fixo desde maio de 2024 e aceitou uma proposta para trabalhar na Inter de Limeira, fazer parte da comissão técnica do Matheus Costa, com quem ele trabalhou em 2025 e agora no início de 2026. O Bugre ainda não anunciou quem será o substituto do Marcelo Cordeiro. Bom, falando a respeito de treinamentos visando a Série C do Brasileiro, o Bugre segue treinando na cidade de Paulínia, por lá gramado sintético, enquanto o novo CT não fica pronto, né? O novo gramado do CT, melhor dizendo, e até para não desgastar o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os atletas estão treinando durante a semana e é claro que o objetivo é a estreia contra o Maranhão. A data ainda não foi oficializada pela CBF. Pode ser no dia 4, 5 ou 6 de abril, jogo fora de casa para o Guarani. Pelo que eu soube, o técnico Hélio Cizenando vem trabalhando com a mesma formação que era utilizada pelo Matheus Costa, esquema 4-3-3. E com relação aos titulares, praticamente a mesma formação. É claro que todo mundo está esperando um esquema diferente e também que ele possa testar outros jogadores entre os titulares. E isso deve acontecer nos próximos dias. Bom, no sábado tem jogo treino da equipe do Guarani. Esse jogo treino será contra a equipe do Audax. Oportunidade para o Hélio Cizenando observar os jogadores que ele tem no elenco atuando contra outra equipe, né? Bom, são 2 reforços até agora, pensando na Série C do Brasileiro, o zagueiro Edson, revelado pela Ponte Preta, que estava no Cuiabá, e o lateral direito Inayan, que atuou pela equipe do Velo Clube durante o Campeonato Paulista, o Velo Clube que caiu de divisão. Inayan tem 26 anos e atuou em 7 jogos pelo Velo Clube. Um detalhe curioso é que quando o nome dele passou a ser ventilado, eu questionei na época o Farney Coelho. O Farney me disse o seguinte: olha,
é só especulação, não interessa ao Guarani, no caso o Inayan. Saiu o Farney, saiu o Matheus Costa, provavelmente ofereceram de novo o jogador e o Guarani acabou aceitando. Então tanto o Inayan quanto o Edson são os dois reforços do Guarani. O Bugre que ainda busca um meia e mais um atacante para a sequência da temporada. A janela interna fecha no dia 27 de março. Valeu, CH! Um atacante e um meia, se aqueles que estão aí, não é, corresponderem, né? Não sei se o Hélio vai conseguir recuperar os jogadores. Os atacantes têm 3 no mínimo aí que até agora não justificaram contratação. Parede, Maranhão, Herbert. E o meio todo mundo procura um meia de ligação, né? Não tem jeito. Agora, o Diego Torres e o Isaac precisam melhorar muito. A esperança é que efetivamente o Hélio Cizenando ele recupere esses 2 jogadores, principalmente os 2 meias. Vamos aguardar o que vai acontecer. 11h52 e agora retornando para comentar o Guarani. Fala, Gleger. Olha, CH, o Guarani que anuncia a contratação do zagueiro Edson e do Inauan, o lateral direito. Aliás, eu tô aqui imaginando, viu, CH, quando o Inauan fizer um gol na narração do Carlos Batista. Já imaginou ou não? Vamos ficar atento aqui. O Inauan, que é um bom jogador, né? Tá vindo do Velo Clube. Não sei se ele vai ser titular não, viu, CH? Essa questão também do Rafael, que jogou muito tempo ali pelo lado direito ali, não foi mal. Claro que numa alternativa escolhida pelo técnico Matheus, né, o antigo técnico bugrino, e agora o Hélio vem com uma proposta, creio eu, que diferente. Então vamos ver. A gente tem que esperar ainda para ter uma definição. O Hélio provavelmente ainda está conhecendo todo o elenco para criar alternativas. E o Edson, o zagueiro Edson, para mim, vem para compor elenco. Esse a gente conhece, né, o Edson, bom zagueiro, né, tem um futuro pela frente aí e provavelmente vem para compor elenco, aguardando, até pelas alternativas que tem o Guarani para o sistema defensivo. Então é isso, o Guarani se preparando, o técnico Hélio conhecendo o elenco, fazendo seus ajustes, trazendo aquilo que ele pretende para toda a sequência. O Hélio que é um cara inteligente, é um cara vivido, um cara rodado, e é um cara, viu, CH, que gosta, olha o que eu estou dizendo aqui, hein, torcida bugrina, o Hélio é um treinador que gosta da base, é um cara que tem essa visão, tem essa leitura, diferentemente do Matheus Costa, que era o antigo treinador do Guarani. O Hélio tem isso. Então, tá chegando o Rafael, né, o Rafael Casabranca tá voltando, e tem alguns outros talentos da categoria de base do Guarani que pode, nas mãos do Hélio, ganhar uma oportunidade. O próprio Kevin, né, que estava aí também e não teve muitas oportunidades com o Matheus. Então, vamos esperar. A expectativa é grande, né, para que o Guarani tenha um time muito forte, um time muito bom. Claro que ainda precisa de algumas contratações, mas eu acredito que o Guarani está no caminho certo, principalmente com a nova comissão técnica anunciada semana passada. Carlos Henrique. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo de logo mais entre Portuguesa e Paysandu, 9h30 da noite. A bola rola no estádio do Canindé, em São Paulo, valendo vaga na quinta fase da Copa do Brasil, fase essa que contará com a participação dos times grandes. Lembrando que na quarta fase da Copa do Brasil, quem passar fatura mais de R$2 milhões pela classificação. A provável Portuguesa do técnico Fábio Matias com Bertinato no gol, João Vitor, Gustavo Henrique, Biazos e Caio Roque, ou Gustavo Salomão, né? Porque o Caio Roque está sendo negociado com o Botafogo. Hudson, Denis e Portuga, Igor Torres, René e Maceió. Já o Paysandu, o Papão, campeão paraense do técnico Júnior Rocha com Gabriel Mesquita no gol, Edilson, Castro, Yardley e Luciano Taboca, Pedro Henrique, Caio Melo e Marcinho, vale a pena, Cauã, né? Ítalo e Cleiton. Muitos dos jogadores, inclusive, que passaram pelo futebol de Campinas.
Ainda sem o árbitro de vídeo, então apita o jogo goiano Jefferson Ferreira de Moraes. A bola rola hoje, logo mais no Canindé. Copa do Brasil, jogo decisivo. Tem Portuguesa e Paysandu. Vou pegar por aqui, já tá... O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história